Eu falo 5 idiomas, disse o menino com voz tranquila, quase indiferente, enquanto arrumava os livros espalhados sobre a mesa de mármore italiano. O milionário árabe Ahmed Al-Rashid soltou uma gargalhada que ecoou pelo salão imenso de sua mansão em Dubai. Uma risada genuína, daquelas que vêm do fundo do peito, misturada com incredulidade e algo que beirava o desdém. Ele estava ali, sentado em sua poltrona de couro legítimo, vestindo um relógio que custava mais do que a maioria das pessoas ganharia em 10 anos de trabalho, cercado por obras de arte originais e uma vista panorâmica do Burj Khalifa ao fundo. E aquele menino, filho da sua empregada doméstica, com roupas simples e tênis desgastados, acabara de afirmar que dominava 5 idiomas. 5 idiomas? Ahmed repetiu ainda rindo, olhando para os convidados que também compartilhavam sorrisos de diversão. Meu filho estuda no melhor colégio internacional da cidade e mal consegue dominar 3. E você, que age como se fosse invisível por esta casa, fala 5? O menino não respondeu. Apenas continuou organizando os livros com cuidado meticuloso, como se cada volume fosse um tesouro precioso. Seus olhos escuros não demonstravam raiva ou vergonha, apenas uma serenidade estranha para alguém tão jovem. Antes de continuarmos essa história que vai tocar seu coração e mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor, eu gostaria de fazer um convite. Se você acredita que cada pessoa carrega uma história única, que o valor de alguém não se mede pela roupa que veste ou pela casa onde mora, deixe sua inscrição no canal. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo agora, porque essa história é para todos nós, que já fomos subestimados, ignorados ou considerados invisíveis. Vamos juntos nessa jornada. Ahmed Al-Rashid havia construído seu império com astúcia e determinação. Aos 42 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: mansões em 3 continentes, carros de luxo, influência política, respeito no mundo dos negócios. Mas o que Ahmed mais prezava era sua capacidade de ler pessoas, de identificar talentos, de separar o trigo do joio com um único olhar. E por isso aquela afirmação do menino o incomodava tanto, porque não havia nada naquele garoto que indicasse genialidade. Ele era apenas mais um filho de empregada, mais uma criança que crescia nas sombras das mansões dos ricos. Fátima, a mãe do menino, trabalhava para Ahmed há quase 5 anos. Sempre discreta, sempre eficiente, sempre presente sem nunca realmente ser vista. Ela chegava antes do amanhecer e partia depois do anoitecer. Mantinha a casa impecável, servia as refeições com perfeição e jamais, em todos esses anos, havia pedido um favor ou reclamado de qualquer coisa. Ahmed mal sabia seu sobrenome. Para ele, ela era apenas Fátima, a empregada. E o filho dela era apenas o menino que às vezes aparecia nos finais de semana, sempre quieto, sempre com um livro nas mãos, sempre ocupando o mínimo de espaço possível. Mas algo naquele momento, talvez a calma do garoto, talvez a certeza silenciosa em seus gestos, plantou uma semente de curiosidade no peito de Ahmed. Uma pequena fagulha que ele não conseguiu ignorar completamente, mesmo enquanto seus convidados comentavam sobre o absurdo da afirmação. Qual seu nome mesmo, menino? Ahmed perguntou, sua voz ainda carregada de diversão condescendente. Karim, senhor, respondeu o garoto, finalmente olhando diretamente para o milionário. Havia algo naquele olhar, uma profundidade que não combinava com a idade aparente do menino. Talvez 12, 13 anos. Karim, Ahmed repetiu, saboreando o nome como se estivesse experimentando um vinho duvidoso. Então me diga, Karim, quais são esses 5 idiomas que você supostamente fala? O menino não hesitou. Árabe, inglês, francês, mandarim e hindi, senhor. A risada de Ahmed diminuiu um pouco. Aquela resposta foi rápida demais, específica demais. A maioria das crianças que inventavam histórias vacilavam, mudavam de ideia, escolhiam idiomas mais óbvios. Mas mandarim? Hindi? Essas eram escolhas incomuns, escolhas que exigiam justificativa. E onde exatamente você aprendeu mandarim e hindi? A voz de Ahmed agora tinha menos zombaria
e mais genuína curiosidade. Não me lembro de ver sua mãe pagando por professores particulares. Karim colocou o último livro na prateleira antes de responder. Aprendi sozinho, senhor. Livros da biblioteca pública, vídeos na internet, conversas com pessoas que encontro. Um dos convidados de Ahmed, um empresário francês chamado Philippe, se inclinou para a frente com interesse. Com todo respeito, Ahmed, mas isso é impossível. Crianças não aprendem idiomas complexos como o mandarim sozinhas. Exige anos de estudo formal, professores qualificados, imersão cultural. Exatamente o que eu penso. Ahmed concordou, mas seus olhos permaneceram fixos em Karim. Prove. O menino piscou lentamente, como se estivesse considerando se valia a pena responder ao desafio. Então, algo mudou em sua postura. Ele se virou completamente para encarar Ahmed e os convidados. E quando falou novamente, as palavras fluíram em francês perfeito, com um sotaque parisiense impecável. Se o senhor deseja que eu prove, ficarei feliz em fazê-lo. Mas devo alertá-lo de que muitas vezes as pessoas fazem perguntas cujas respostas elas não estão preparadas para ouvir. Philippe ficou boquiaberto. Mon Dieu, murmurou. Esse sotaque é melhor que o do meu sobrinho que estuda em Paris há 3 anos. Ahmed sentiu algo estranho se movendo em seu peito. Era desconforto? Surpresa? Ele não tinha certeza. Continue, ordenou, sua voz agora séria. Karim assentiu e começou a falar em mandarim, as palavras tonais fluindo com uma naturalidade impressionante. Ahmed não falava mandarim, mas tinha parceiros de negócios chineses suficientes para reconhecer quando alguém dominava o idioma. E aquele menino, aquele filho da empregada invisível, estava falando como se tivesse nascido em Pequim. Incrível, sussurrou outro convidado. Como é possível? Hindi agora, Ahmed pediu, sua voz quase um sussurro. E Karim obedeceu, mudando para o hindi com a mesma facilidade com que alguém muda de canal na televisão. As palavras eram complexas, a pronúncia era precisa, a confiança era inegável. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de descrença e admiração involuntária. Ahmed se levantou lentamente de sua poltrona, seus olhos nunca deixando o rosto do menino. Quantas vezes você já julgou alguém pela aparência? Quantas vezes presumiu que pobreza significava ignorância, que simplicidade significava incapacidade? Ahmed estava sendo forçado a confrontar essas perguntas naquele momento. E a verdade era desconfortável como um sapato apertado. Como? Foi tudo o que Ahmed conseguiu perguntar. E pela primeira vez em muitos anos, sua voz carregava genuína humildade. Karim olhou para a porta onde sua mãe havia desaparecido minutos antes, carregando uma bandeja de chá. Havia amor naquele olhar. E também uma tristeza antiga. Minha mãe trabalha muito, senhor. Ela sai de casa antes de eu acordar e volta quando já está escuro. Quando eu era menor, ela me levava com ela porque não tinha com quem me deixar. Eu ficava quieto em um canto, tentando não atrapalhar, tentando não existir. E enquanto estava ali, invisível, eu observava. Ouvia suas reuniões de negócios, ouvia seus convidados internacionais, ouvia suas conversas telefônicas em diferentes idiomas. Ahmed sentiu algo apertando em seu peito. Quantas vezes aquele menino tinha estado ali, naquele mesmo salão, invisível como um móvel, absorvendo tudo como uma esponja. Mas ouvir não é o mesmo que aprender, Ahmed argumentou, embora sua voz não tivesse mais força de convicção. Não, senhor. Karim concordou. Por isso eu comecei a pegar os livros que o senhor e sua família descartavam. Dicionários velhos, livros didáticos que seu filho não queria mais, revistas estrangeiras que iriam para o lixo. Minha mãe sempre me ensinou que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós, a única riqueza verdadeira. Então eu estudava à noite, depois que ela adormecia exausta. Usava a internet da biblioteca pública nos finais de semana. Conversava com trabalhadores imigrantes no mercado, com motoristas de táxi, com qualquer pessoa que tivesse paciência de falar comigo. Philippe limpou a garganta, visivelmente emocionado. Mas por que esses idiomas especificamente? Por que não apenas inglês, que é universal?
Karim sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Porque esses são os idiomas do futuro, Senhor. São os idiomas das pessoas que o Sr. Al-Rashid faz negócios. E eu percebi que se eu quisesse ter alguma chance de sair da pobreza, de dar uma vida melhor para minha mãe, eu precisaria de ferramentas que outras pessoas como eu não têm. Eu precisaria ser incomum, não apenas competente. A sala estava completamente silenciosa agora. Ahmed sentiu lágrimas indesejadas picando seus olhos. Aquele menino tinha 13 anos e já entendia a estratégia de vida melhor que a maioria dos adultos. Ele havia identificado uma oportunidade onde outros viam apenas sobras. Havia transformado invisibilidade em vantagem, observação em educação, silêncio em influência. Se você já foi subestimado na vida, se já sentiu que ninguém via seu verdadeiro valor, deixe um comentário contando sua história. Porque é nesses momentos que descobrimos que a maior força muitas vezes cresce nos lugares mais improváveis. Ahmed caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Ele pensou em seu próprio filho, que tinha tudo, todos os privilégios, todas as oportunidades, e ainda assim reclamava das aulas, fugia dos estudos, desperdiçava chances que esse menino mataria para ter. Pensou em todas as vezes que passou por Karim sem realmente vê-lo, em todas as conversas de negócios que havia tido na presença do menino, presumindo que ele era insignificante demais para importar. Você me envergonha, Karim. Ahmed disse finalmente, sua voz quebrada pela emoção. Não porque você fala 5 idiomas, mas porque você me mostra o que eu me tornei. Eu me orgulhava de ter vindo de origens humildes, de ter construído tudo do zero. Mas em algum momento eu esqueci como era ser invisível, ser subestimado, ser tratado como se não tivesse valor. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu costumava desprezar. Karim não respondeu, mas seus olhos brilhavam com compreensão que ia além de sua idade. Ahmed se virou para encarar o menino novamente. Sua mãe sabe? Sobre os idiomas? Ela sabe que eu estudo, senhor, mas eu nunca contei a ela quanto eu aprendi. Não quero que ela sinta que precisa trabalhar menos para me dar mais. Ela já se sacrifica demais. Naquele momento, como se invocada pela menção, Fátima entrou na sala carregando outra bandeja. Ela parou ao ver todos olhando para seu filho, e o medo instantâneo que cruzou seu rosto partiu o coração de Ahmed. Medo de que Karim tivesse feito algo errado, de que ela perdesse o emprego, de que tudo desmoronasse. Fátima. Ahmed chamou suavemente. Você criou um filho extraordinário. Você sabia disso? Ela piscou confusa, olhando entre Ahmed e Karim. Senhor? Sente-se, por favor. Ahmed indicou uma cadeira, algo que ele nunca havia feito antes com um empregado. Seu filho acabou de me dar uma lição de humildade que eu nunca vou esquecer. E então, Ahmed fez algo que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Ele se sentou com Fátima e Karim e perguntou sobre a vida deles. Não como patrão, mas como ser humano genuinamente interessado em outros seres humanos. Ele ouviu sobre os sonhos de Karim de estudar relações internacionais, sobre como ele queria trabalhar mediando conflitos entre culturas, usando suas habilidades linguísticas para construir pontes. Ouviu sobre os sacrifícios de Fátima, sobre como ela enviava metade do seu salário para a família em sua terra natal, sobre como ela acordava às 4 da manhã todos os dias, mas nunca reclamava porque estava grata por ter trabalho. Enquanto ouvia, Ahmed se lembrou de sua própria mãe, que havia trabalhado como costureira para pagar seus estudos. Ele se lembrou do jovem Ahmed, cheio de sonhos e determinação, que prometeu nunca esquecer de onde veio. Como ele havia esquecido? Em que momento o sucesso se transformou em arrogância, a conquista em indiferença? Karim, Ahmed disse finalmente, sua voz firme, mas gentil. A partir de segunda-feira você vai estudar com os mesmos tutores que meu filho tem. Não como caridade, mas como investimento. Porque inteligência e determinação como as suas não podem ser desperdiçadas. E Fátima, seu salário será triplicado. Não porque eu sou generoso, mas porque é justo, porque o valor do seu trabalho e do seu sacrifício merece ser reconhecido. Fátima começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos.
Karim colocou o braço ao redor da mãe, seus próprios olhos brilhando de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Mas tem uma condição, Ahmed continuou, e Karim olhou para ele com cautela. Você vai jantar aqui toda sexta-feira, com minha família, e você vai me ensinar, meu filho, sobre determinação, sobre usar cada oportunidade, sobre transformar limitações em forças, porque eu percebi que meu filho tem tudo exceto o mais importante, ele não tem fome. Não a fome do estômago, mas a fome da alma. A fome que faz alguém estudar sozinho à noite, que transforma a invisibilidade em vantagem, que constrói pontes onde outros veem apenas muros. Felipe se levantou, visivelmente emocionado. Ahmed, você é um homem melhor do que eu imaginava. E garoto, ele se virou para Karim. Quando você terminar seus estudos, procure minha empresa. Sempre há lugar para alguém que pode conectar culturas, que entende que o verdadeiro poder não está em dominar idiomas, mas em entender pessoas. Nos meses que se seguiram, a casa de Ahmed mudou de formas sutis, mas profundas. Karim estudava com os melhores tutores, mas também jantava com a família, compartilhando histórias, desafiando perspectivas, forçando todos a questionar suas suposições. O filho de Ahmed, inicialmente ressentido, começou a se inspirar na dedicação de Karim. Fátima continuava trabalhando, mas agora com a dignidade de quem é verdadeiramente vista e valorizada. E Ahmed, o poderoso milionário que pensava ter todas as respostas, redescobriu algo precioso que havia perdido ao longo do caminho. A capacidade de se surpreender, de ser transformado, de reconhecer que verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas em caráter, em determinação, em humanidade. E tudo começou com uma frase simples de um menino invisível. Eu falo 5 idiomas. Se essa história tocou seu coração, se ela te fez refletir sobre quantas vezes julgamos pessoas sem conhecê-las verdadeiramente, eu te convido a deixar sua inscrição no canal e apertar o botão de like. Nos comentários, me conta de qual cidade você está assistindo e se você já passou pela experiência de ser subestimado ou de ter subestimado alguém. Porque essas histórias existem para nos lembrar que cada pessoa carrega um universo inteiro dentro de si, esperando apenas ser visto, ser reconhecido, ser valorizado. Obrigado por estar aqui comigo nessa jornada de reflexão e transformação. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de oportunidades de ver o invisível, de valorizar o que realmente importa e de ser a ponte que alguém precisa para atravessar seus próprios desafios. Até a próxima história.